Segundou, segundou, bom dia, todos os alunos da 231, bom dia, turma, bom dia a quem acordou, né? Parabéns para quem acordou, porque, olha, tá difícil, hoje foi complicado, né? Tá cedo, inclusive, é um dia feio, última semana, estamos iniciando a última semana do mês de julho, cada vez que passa mais rápido o mês de julho, a gente vai se livrando do inverno, né? Se bem que esse mês ainda a gente teve um verãozinho. Mas é o seguinte, gurizada, a gente está iniciando uma semana nova, mas estamos também iniciando um assunto novo, né? A gente, na aula passada, a gente viu sobre a introdução, o que era o populismo, o que significou o populismo no Brasil, e hoje, então, quais eram as suas características, e hoje a gente já vai partir para os governos. A ideia de hoje é trabalhar o quê? Hoje nós iremos trabalhar, basicamente, os governos do Eurico Gaspar Dutra, que é o primeiro governo militar e liberal desse momento, do populismo, e o segundo governo populista, que é o governo de Getúlio Vargas e a sua saída do governo, né? Então, nós vamos ver aí esses dois governos de hoje, e por isso eu peço a vocês, então, que nos acompanhem, né, que eu já vou partir para a nossa apresentação, para ver se dá tempo. Vamos lá. Então, como vimos na aula passada, o populismo ele tinha aquelas características, né, que a gente observou, que eram características basicamente de quê? Características de uma política voltada para massas, né, ora do lado dos pobres, ora do lado dos ricos, né? Era uma política de Estado, estatista, né? Que o Estado era o grande provedor do desenvolvimento, que ele era o grande interventor do desenvolvimento, e isso ia de encontro, era contra isso, né? As ideias liberais, né? Então, a gente observou também que neste momento histórico nós temos a Guerra Fria, sendo uma guerra que ocorre depois da Segunda Guerra Mundial, ou seja, no fim do governo Vargas, né? Vargas sai do governo com um golpe militar, a gente viu isso, mas o Brasil está inserido neste contexto mundial, né? Da divisão do mundo, da bipolaridade do mundo. Então, aí, através aí da política socialista feita pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e capitalista feito pelos Estados Unidos. E isso tem que ficar bem claro para vocês. Nós temos uma divisão que ocorre por influência justamente, né, do final da Segunda Guerra Mundial, para saber qual das duas ideologias, né, vão exercer poder sobre sobre esse tabuleiro, né, de relações internacionais aí dos países do mundo. Então, essas duas teorias, né, teorias econômicas, socialistas e capitalistas, vão ficar disputando, né, os países para ver quem é que vem para o seu lado. O Brasil vai para o lado de quem? O Brasil samba, né? O Brasil vai para o lado dos Estados Unidos. O Brasil vai se alinhar aos Estados Unidos. O golpe militar ocorrido em cima do governo Vargas, porque Vargas era um governo nacionalista, ele era autoritário, professor? Era autoritário. Ele era golpista, professor? Ele era golpista. Ele era sanguinário, professor? Ele era sanguinário. Ele censurava, professor? Ele censurava. Mas ele era nacionalista. Ou seja, ele investia no desenvolvimento de indústrias de base, no desenvolvimento da indústria, no desenvolvimento do mercado interno no Brasil, da indústria, geração de emprego e tudo mais para o Brasil. Então, a gente não pode deixar de observar isso, tá? Então, a política nacionalista, ela vai ser, digamos assim, vista pelos liberais, principalmente os liberais americanos, como política de esquerda, como política soviética, como política de sindicalista, como política que ia contra os interesses americanos, que era de liberdade econômica completa. E essa liberdade econômica que queriam os liberais era uma liberdade econômica, óbvio, né, pessoal?
para pegar, administrar, digamos assim, as riquezas regionais. Isso faz parte do modelo imperialista de dominação de empresas de extração de minério, de extração de petróleo, né, empresas de transporte, empresas que vendiam bens de uso leve, né, tipo de consumo de bens leves, como, por exemplo, mesa, cadeira, roupa, né, bens não duráveis. Enfim. Então, pessoal, nós vamos ter aí essa discussão entre aqueles que defendem o nacionalismo e aqueles que defendem o liberalismo, certo? Vamos lá, então, para o primeiro governo, o governo de Eurico Gaspar Dutra. Quem foi, né, Eurico Gaspar Dutra? Eurico Gaspar Dutra foi o presidente que assumiu, através de um golpe, né, derrubando Getúlio Vargas, assumindo o poder e fazendo aí já uma Constituição. E que Constituição é essa? A Constituição de 1946, né? É a Constituição que vai substituir aquela que a gente conheceu por ser autoritária, a Constituição de 1937, a Constituição polonesa. Então, agora a Constituição é liberal e conservadora. Ele começa seu governo dizendo que jogos de azar não podem existir no Brasil e acaba com os cassinos no Brasil também, né? Então, a partir daí, porque ele via que isso era apenas lavagem de dinheiro, ocorria lavagem de dinheiro no Brasil. Liberalismo e conservadorismo, né, é a característica da Constituição. A Constituição ela é federativa, ou seja, ela é uma república federativa, quer dizer, existe na república um governo civil, né, um presidente, e o Brasil está dividido em vários estados, e cada estado vai ter o seu governador, cada estado vai ter a sua bandeira, cada estado vai ter o seu hino. Vejam que ele já desfaz aquilo que Getúlio tinha feito, né? Ele já promove aí essa separação, né, essa autonomia para que cada estado tenha uma constituição estadual e assim por diante. E aí tem uma coisa engraçada, ó, como é que ele é liberal e conservador ao mesmo tempo? A gente vai ver isso, né? Como é que funciona isso? O voto continua sendo secreto, que é uma coisa boa, quer dizer, não preciso dizer em quem eu vou votar, né? É segredo, porque daí não pressupõe-se que não há corrupção, que não haja corrupção, né? De boca de urna, essas coisas assim, para cooptar o voto, né? Mas quem é que não vota? Analfabetos, que é uma grande quantidade da população brasileira ainda, porque no Brasil falta educação, desenvolvimento de educação, principalmente educação básica, né? Justamente essa semana que passou, a gente teve várias discussões e debates no Congresso Nacional, justamente para estabelecer metas de desenvolvimento da educação básica, que é essa que a gente tem, né? Que a gente está fazendo, a educação no ensino médio, por exemplo, a educação básica, né? Mas mais do que isso, a educação para os pequenos, né? Por quê? Ora, porque a educação ela é fundamental, né? Só a educação liberta, né? Só a educação liberta a gente, né? Sem educação a gente continua preso, principalmente aqui, ó, né? Racionalmente, né? Então o voto é para analfabetos, não pode, e soldados e cabos também não podem votar, certo? E aí vem a parte do conservadorismo, ó. Conservadora, por quê? Os sindicatos continuam sendo iguais aos sindicatos do governo Getúlio Vargas. Eles são atrelados ao Estado. O que significa isso? Conservadorismo. E por que os sindicatos vão ser atrelados ao Estado? Ora, Vargas tinha isso porque era um governo autoritário. Poderia dizer isso. Não, Vargas era autoritário, Vargas era ditador. Não, legal. Então, quanto mais o sindicato tivesse junto com o Estado, menos resistência ele ia ter do trabalhador. Até porque o trabalhador só dá problema. Imagina, o trabalhador quer trabalhar e quer ganhar salário digno. Pô, brincadeira. O trabalhador quer trabalhar e quer ter um horáriozinho para dormir, para estudar. Pô, qual é o pastel desse trabalhador? O trabalhador quer ter direito a férias. Mas que papo é esse, direito a férias? O trabalhador quer melhoria na condição de serviço. Da onde? O trabalhador quer subir no telhado para consertar a telha e quer
equipamento de proteção, EPI. Pô, mas estão maluco, né? Estão maluco. Quem pensava assim? O patrão. Quem pensava assim? Getúlio Vargas. Quem pensa assim? Os patrões. Né? Então, quer dizer, todo movimento trabalhista é de esquerda. Por quê? Está sempre querendo um benefício. É a esquerda que quer isso. É a esquerda que quer. São os comunistas que querem isso. Esse é o pensamento de quem? Dos liberais. Então, o pensamento liberal vai começar a perseguir os trabalhadores. Logo, qual vai ser a medida? Vamos deixar o sindicato sendo coordenado pelo Estado para evitar greves. Porque greve para o país. E se para o país, isso é ruim para quem? Para o país. É ruim para o empresariado no Brasil. Os empresários, coitados, né? Precisam que as pessoas trabalhem. Olha aí, ó, tá tudo parado. As pessoas têm que trabalhar. Né? Muito bem. Mandato presidencial, 5 anos. Hoje, quantos anos são? 4. Então, aqui, eu tenho que ter 5 anos para presidente. Se o cara assumiu em 46, ele sai em 51. O mandato é grande, né? Outra medida que ela pode ser considerada conservadora, que é a liberdade partidária. E aí, eu falei isso na aula passada, né? Nós estamos num momento de guerra, mas não é uma guerra direta. Não é assim, eu contra tu. Não é, Brasil contra o Paraguai. Não, é uma guerra entre ideias. Uma guerra de estratégia. É uma guerra de interesses. É uma guerra de espionagem. É uma guerra muito importante, que até hoje ela tem um rescaldo importante. É a guerra entre socialismo e capitalismo. Muito bem. Então, os socialistas são liderados por um país chamado União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e os capitalistas pelos Estados Unidos da América. Esses dois países são líderes dessas ideias. Beleza? Os dois lutaram do mesmo lado e o Brasil lutou com eles contra um terceiro poder, uma terceira ideia, que era o nazifascismo. Pois então, a Segunda Guerra acabou e esses dois ideais, então, ficaram no mundo. Qual deles vai servir para o planeta Terra, que é muito pequeno para um deles, para os dois viverem juntos? Nós vamos ter, então, neste momento, o início de um outro conflito chamado Guerra Fria. E o Brasil se coloca ao lado de quem? O Brasil se coloca ao lado dos Estados Unidos da América. O Brasil, mais do que se colocar ao lado, o Brasil se alinha. O Brasil vai buscar marcar presença, defender a bandeira dos States of America, dos Estados Unidos. E isso vai causar uma ruptura, digamos assim, com os laços com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, entre Brasil e União Soviética. Ou seja, nós teremos, então, o alinhamento com os Estados Unidos e o rompimento das relações com os soviéticos. Nós nunca mais vamos falar com os soviéticos. Pensava assim, claro, hoje a gente fala, tá? Pensava assim Eurico Gaspar Dutra. E por isso, então, tem um partido no Brasil, que é Partido Comunista Brasileiro, que apesar de na Constituição estar escrito aqui, ó, liberdade partidária, esse partido aqui vai ser cancelado. E por quê? Por causa desse C que está aqui no meio, que significa comunista. Então, o Partido Comunista Brasileiro será jogado na clandestinidade. Lembra que o Partido Comunista é bem pequeno? Ó, a gente for ver lá, ó, aqui, ó, é chamado de forças políticas menores, né? Outras forças políticas. Ele é pequenininho. Ele só tinha onde? Rio de Janeiro e São Paulo. Então, quer dizer, ele vai para a clandestinidade em 1947. E todo mundo que fizer greve, todo mundo que fizer manifestação, todo movimento tipo estudantil, todo movimento operário será visto como perigo, danger, danger. Por quê? Porque pode ser que seja um foco comunista. Certo? Inclusive, Getúlio Vargas era visto como comunista. Por quê? Porque Getúlio Vargas era um cara nacionalista. A gente já vai ver isso aí. O liberalismo econômico, como prática, como política, né, vai facilitar as importações.
a própria palavra está sendo colocada, liberalismo, liberdade. Liberdade significa não haver entraves, não haver problemas para, né? Então, a liberdade política pressupunha o quê? Que todos os produtos que os Estados Unidos enviassem para o Brasil entrassem sem problema nenhum na alfândega, sem taxa nenhuma. Seria maravilha, né? Imagina comprar um iPhone sem taxa nenhuma. Comprar uma roupa sem taxa nenhuma, né? Comprar um tênis sem taxa nenhuma, né? Quer dizer, seria bacana, porque nós iríamos consumir os produtos muito mais baratos. Agora, por que se cobra taxa? Bom, se cobra a taxa porque nós temos produtos similares que se produzem aqui no Brasil. E esses produtos que são produzidos aqui no Brasil geram emprego aqui no Brasil. Então, olha só, se eu começo a consumir garrafas d'água vindo a preço de custo dos Estados Unidos, eu não compro mais a água nacional. Se eu não compro mais a água nacional, os trabalhadores do setor da água nacional vão ficar sem emprego. E, ao mesmo tempo, eu estou gerando emprego nos Estados Unidos, porque eu estou comprando a água dos caras. Isso serve também para a gente entender essa política de facilidade de importações que era a intenção norte-americana. Os Estados Unidos chegou a dizer para nós o seguinte, ó, vocês não se preocupem, não. Quem faz a produção somos nós. Vocês só tem que fazer para nós o nosso alimento. Só plantem aí. O resto a gente faz aqui e vocês ficam comprando da gente. Então, o Brasil não geraria mais condições, né? Não teria mais como gerar condições para a indústria nacional. A indústria nacional brasileira iria cada vez se encolhendo mais frente à indústria internacional. Isso se chama retração da indústria brasileira. Retração é retrair. Ela vai ficando pequena. E se ela fica pequena, se ela fica bem pequenininha, ela gera pouco emprego. E aí, gurizada, se ela gera pouco emprego, muita gente vai para a rua. Muita gente fica desempregada. E gente desempregada passa fome. E quando gente desempregada passa fome, gente desempregada fica pedindo comida. Aumenta o quê? A mendicância. Aumenta os cinturões de pobreza em volta das cidades. As pessoas começam a habitar, por exemplo, casas no morro, porque não tem mais no asfalto. E aí é casebre, é maloquinha. E aí vai formando o quê? Bolsões de miséria que vão gerar violência, que vão gerar fome, que vão gerar, enfim, doenças, né? Porque as pessoas vão se acomodar de qualquer jeito. Então vejam que este movimento digamos, de retração na indústria gera uma série de outros problemas que são colaterais ao Estado, né? Que não são só problemas econômicos, mas são problemas também sociais. O Brasil começa a ficar devendo, porque se não gera receita, se não gira a economia, porque quem compra? É assim, ó, quem é que compra hoje? Quem consegue comprar hoje? Ora, quem tem um salário. E quem não tem um salário faz o quê? Porque tem uma galera que está sem emprego. Está tudo fechado. Depende de quem? De quem essa galera que não tem emprego depende? Da geração de emprego. Sim, professor, mas é o seguinte, ó, não tem como dar emprego, pessoal, não tem como abrir as empresas hoje, professor, porque hoje, olha só, hoje nós estamos numa pandemia. Então, como é que faz para esse pessoal comer e sobreviver? Tem alguém aí? O governo tem que ajudar. Ah, muito bem, Giovanni. O governo tem que ajudar. Auxílio de R$ 600, não é verdade? Ah, mas aí o governo vai ficar ajudando esse bando de pobre. Velho, a gente está numa crise. E outra, nós temos uma poupança de trilhões, se eu não me engano, são 300 trilhões, que está lá no exterior, está rendendo. É dinheiro nosso. O governo pode pegar esse dinheiro e pode justamente ficar financiando as pessoas para que elas possam comer,
pagar luz, né? Morar, porque tem muita gente que não tem casa e aí dizem para eles, fique em casa. Porra, como é que o cara vai ficar em casa? Os caras não têm nem casa, né? Então, vejam bem, o Brasil, neste momento aqui, não tinha reservas financeiras, não tinha poupança. E aí, me dão licença que eu estou morrendo de calor, eu vou tirar aqui o meu... Acho que eu vou abrir aqui a janela. Ia tirar meu moletom, mas... Abrir aqui um pouco. E aí, gurizada, olha só. O Brasil não tem de onde tirar dinheiro, porque não tem reservas. O governo de Vargas era nacionalista. E ele fazia o quê? Como nacionalista, ele fazia reserva, ele fazia poupança. E aí eu pergunto para ti, é importante ter poupança ou não? O que vocês acham? Vou até fechar aqui para te olhar no olho. O que tu acha? Tu acha que é importante a gente ter poupança ou não? Quem quiser abrir aí a câmera, por favor, vamos conversar agora com o professor e alunos. Hein, pessoal? O que vocês acham? Qual é a importância de ter poupança? Ou não é importante? Ou de fazer poupança? Tu vai Júlia, ter sempre Carolina, Lucas, Alisson, Gustavo, Júlia Rodrigues, Yuri, Giovanni, Júnior, Matheus, Rafael, Estevam, Anderson, por favor, abram as câmeras. Eu quero ouvir de vocês. Abram o áudio. Eu quero ouvir, por favor. É importante porque tu vai ter uma reserva, tu não vai, quando tu ficar sem dinheiro, tu não vai ficar totalmente sem dinheiro. Importante por conta de reserva, falou a Manuela. Vamos lá, Lucas, tu ia dizer alguma coisa? E fundo de garantia mesmo, né, senhor? Como? É importante por causa de ter de fundo de garantia mesmo, um armazenamento. Ter um fundo que garantidor de sobrevivência ou garantidor de uma possível doença e tal, como uma reserva. É. Isso. Mais alguém, pessoal? Para enfrentar também possíveis crises. Para evitar possíveis crises, certo? Mas e falando mais da gente, assim, a nossa situação, né? Tá, entrei numa crise, por exemplo, a Carol colocou, perdi o emprego. Eu vou ter ali uma reserva que eu vou poder usufruir dela por um tempo até eu conseguir outra coisa, ou até fazer outra coisa, ou até investir em alguma coisa que possa me sustentar, né? Tem várias formas. A gente, por exemplo, eu tenho colegas que perderam o emprego e foram fazer máscara de essas de proteção para vendendo a 10 pila. É uma forma, né, de tentar melhorar, ou de tentar se colocar, de tentar sobreviver, né? O que mais, gente? Por que é importante ter uma reserva? A reserva é importante, senão a gente tem pouco tempo de aula. A reserva é muito importante porque, vejam bem, se eu quiser comprar alguma coisa, eu vou pechinchar essa coisa. Imagine vocês, por exemplo, se eu tenho que comprar um ar-condicionado, né? Se eu quero comprar um ar-condicionado, estragou minha geladeira, estragou minha televisão, eu vou na loja, eu vejo que está lá, o ar-condicionado, televisão, sei lá, é R$ 1.500. Né? Eu chego na loja e digo, olha, eu quero levar, mas eu não tenho dinheiro para levar. Aí o cara me olha e diz, bom, se tu não tem dinheiro, a gente faz isso aqui financiado. Tu paga R$ 1.500, tu vai pagar 12 vezes de 250, não tem problema. Aí eu fico pensando, bom, só 250, barbada, né? Então, um ano pagando 250 pila e eu tenho o meu ar. Só que se eu fizer o cálculo, eu paguei muito mais do que custava o ar, que era R$ 1.500. Mas eu, na hora, não tô preocupado com isso. E esse é o grande lucro da loja, né? A loja ganha aí. A loja ganha em cima disso aí. Tinha uma loja aqui no Rio Grande do Sul, que era a Casas Bahia. Ela até, acho que
não tem mais nenhuma Casas Bahia por aqui. Ela vendia tudo a prazo. Tu queria comprar à vista, eles não vendiam para ti. Eles faziam, não, pois é, à vista não dá, faz a prazo. Claro, eles ganhavam no prazo. E à vista, bom, à vista a gente consegue dar para o senhor aí 3% de desconto. 3% de desconto? 3%. Bom, já ganhou 3%, né? Já ganhou na primeira perguntada. À vista, 3%. Tá. Então tá. Eu vou na outra loja, eu tenho dinheiro à vista para comprar. Não, mas espera aí, só um pouquinho. Quem sabe a gente conversa aqui. O cara já sabe que tu tem dinheiro. Aí o cara vai lá no computador e fica lá. Mentira dele. Ele sabe até onde ele vai. Ele pode ir até 15%. Aí ele vai te dar, consegui 5% para o senhor. 5%? Pô, já tá bom, né? 5% de 1.500, quanto é? Vamos dizer que 1% é... Não sei fazer essas contas. 10% de 1.500 é 150, tá certo, pessoal? Então, 5% é 75, né? R$75 de diferença. Aí dá 1.425. R$1.425. Tá, tudo bem. Eu tinha visto no encarte ali na outra loja, ali, essa mesma geladeira aqui por 1.350. Vou dar uma chegada lá, vou ver se eles me vendem à vista. Não, só um pouquinho, vem cá. Cara, é assim que tu vai ganhar na compra da geladeira. Tu vai comprar à vista. Tu vai ganhar desconto. Né? Tu vai ter dinheiro, por exemplo, se o Brasil não tivesse dinheiro para comprar máscaras, para comprar respiradores, mas o Brasil tem bilhões de dólares na reserva. São 300 bilhões, uma coisa assim. O Brasil tem condições de ficar pagando 600 pila para quem não tem trabalho aqui nesse país durante 5 anos seguidos. A gente tem condições. A gente não faz por quê? Vontade política é outro problema, né? Mas nós temos. E por que eu estou falando nisso? Eu estou falando que a poupança é fundamental porque ela nos dá o poder de decisão. O poder de decidir onde quer comprar, com quem quer comprar, o que quer comprar. Então, vejam, o Brasil não tem reservas financeiras aqui. E se o Brasil não tem reservas financeiras, o Brasil é completamente dependente. Ele vai ficar endividado. O salário das pessoas vai diminuir. Por quê? Ora, os empregos vão aumentar. O salário diminui. É a lei da oferta e da procura. Quanto mais pessoas do mercado de trabalho procurando emprego, menor é o salário. Não está contente? Dá uma batidinha no teu ombro. Vai, tem outro que quer trabalhar no teu lugar por bem menos. Então, nós vamos ter vários problemas relacionados a isso. Descontentamento dos trabalhadores, intervencionismo do Estado. Então, o Estado vai ser obrigado a intervir na economia. E aí nós vamos ter, em 1948, a tentativa do Eurico Gaspar Dutra de fazer o Plano SALT, que é saúde, transporte, né, eletricidade, desenvolvimento de plataformas de eletricidade no Brasil, que vai ser um fracasso, o Plano SALT, certo? E aí a inflação vai subir. O que é inflação? É a capacidade que o dinheiro tem de comprar. Então, a capacidade de compra do povo brasileiro vai diminuir muito. E aí que entra a figura, né, fundamental, que vai ser reeleita nas eleições de 1951. Estou falando dele. Getúlio Vargas. Ele volta ao poder em 1951. Ele volta nos braços do povo. Olha só, o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, que quer ele de volta. Porque lembra que Vargas, o povo não vai lembrar que Vargas foi ditador, não vai lembrar que Vargas foi o cara da censura. O povo vai querer o presidente que valorizava o trabalhador, que criou o salário mínimo, que criou o emprego às estatais, que criou o direito a férias. Cara, é Vargas que eu quero no poder. E aí tem um outro partidinho aqui, ó, que é sem vergonha, que tá junto com Vargas, que é o PSP. Lembram? Esse cara aqui, ó, o Adhemar de Barros, o cara, eu roubo, mas eu faço. Que sacanagem, né, velho? Então, vejam que Vargas volta ao poder em 1951, numa crise política, inflação, falta de recursos, crise econômica, greve, pressão da oposição. Quem é a oposição de Vargas? Esses caras aqui, ó. A segunda maior força política do Brasil. O DN, os caras eram alinhados com os Estados Unidos contra o Vargas, queriam
que o Estado não intervisse na economia, né, que as leis trabalhistas não existissem, e eram donos dos meios de comunicação, jornal, revista, rádio, e vão infernizar a vida de Getúlio Vargas. Infernizar. Pois então, Vargas cria o banco mais importante da América Latina hoje. Ele cria o BNDE, Banco Nacional de Desenvolvimento, que vai desenvolver, investir, fomentar a indústria nacional. Este banco, qual é a diferença dele? Ele vai receber o projeto, né? Imagina tu aí, Giovanni, que tem um projeto de desenvolver uma empresa, ou tu, Carol, né? Ou tu, Yuri. Aí tu chega lá com o projeto. Ó, meu projeto é esse aqui, ó. Meu projeto é esse aqui. Por A mais B, papapá, pipipi, papapá, é indústria. Eu quero desenvolver, eu preciso de X dinheiro. Os caras vão olhar o teu projeto, vão olhar para ti, vão ver o que tu tem de garantias e vão fazer o depósito na tua conta. Tá aí o dinheiro. É só desenvolver o projeto. Né? E até hoje esse banco é assim. Obviamente que este banco vai emprestar dinheiro para pessoas que vão usar ele de maneira ilícita. Nós tivemos o caso recentemente, foi o maior escândalo do BNDES, o dos Joesley e Wesley Batistas. Lembra? Que estavam associados ao vampiro lá, o Temer. Os caras da carne e tal, que deram um rombo lá, ficavam, né, com propina e tal. Esses caras aí. E tem mais coisa escondida aí. Mas esse banco ele vai desenvolver a indústria nacional. E por que é importante a indústria nacional? Porra, que gera emprego aqui no Brasil. E se gera emprego, gera renda. E se gera renda, gera consumo. E se gera consumo, gera renda. E se gera renda, gera consumo. E se gera consumo, eu consigo pagar a minha dívida. E aí a roda capital funciona. Então vejam bem, o nacionalismo de Vargas, e aí tu tem que saber isso, né? Vargas não é comunista. Vargas é nacionalista. Não tem nada com comunismo. Aliás, eu não sei, o cara perseguiu o comunismo, né? Ele teve uma tentativa de golpe comunista no seu governo. Ele mandou matar a mulher do Luiz Carlos Prestes, né? Praticamente foi isso que ele fez. E ele não é comunista, pessoal. Ele é nacionalista. Tu vai abrir uma prova de vestibular, vai abrir uma prova do Enem, vai ler Vargas. Ao mesmo tempo, na tua testa vai vir nacionalista. Tu já tem que achar ali a expressão. Quem apoia ele? Os estudantes apoiam ele, porque são ideias de desenvolvimento, os sindicalistas, o PTB e os comunistas apoiam. Não que ele seja comunista, eles apoiam Vargas. E uma campanha muito forte chamada Petróleo é Nosso, o petróleo é nosso, vai começar a tomar conta da população. Por quê? Porque quem é que está de olho no petróleo? Os Estados Unidos da América. E os Estados Unidos vão ver isso como um terror. E vão começar a investir na UDN, na imprensa, né? na Escola Superior de Guerra, ESG, está aqui, ó, ESG, que vai começar a fomentar o exército e dizer, olha o perigo, Vargas é comunista, olha o perigo, e todo mundo vai começar a falar mal de Vargas, Vargas vai ser atucanado, e aí, meus queridos, Vargas funda a Petrobras em 53 e mais, funda a Eletrobras, que era importantíssima para o desenvolvimento industrial do Brasil. Certo? Daí, para sacramentar, o João Goulart, chamado de Jango, que era o ministro do Trabalho de Vargas, vai aumentar o salário mínimo para 100%. Imagina assim, ó, todo o empresariado brasileiro, todos os coronéis do Brasil estão tudo contra Vargas. Eles querem o alinhamento com os Estados Unidos. E aí o cara aumenta o salário em 100%. Sabe o que é isso? O cara acorda de manhã, ele tinha uma folha de pagamento que era X. Aí a folha dele fica X dobro. Que eu não sei como é que calcula. Né? É muito, cara. Ele vai dobrar a folha de pagamento dele porque o cara aumenta 100% o salário mínimo do trabalhador, e então esse empresariado vai começar a fazer uma crítica ferrenha a Vargas. Até que acontece uma coisa inusitada. E aí é indicação de filme. Tem um filme que se chama Vargas. Vejam, né? Tem um seriado da Globo, está na Globoplay, mas tem um filme que tá no Netflix, do Vargas, né? Que explica direitinho o que foi o atentado da Rua Toneleiros. Um cara que é o guarda-costa de Vargas, que é chamado de o anjo negro de Vargas, um cara chamado Gregório, toma as dores do presidente e resolve matar
quem? Este cara aqui, ó. Carlos Lacerda. Resolve matar o Lacerda. Só que o tiro saiu pela culatra. O que quer dizer isso? O tiro matou um membro do exército que estava junto com o Carlos Lacerda, que sobreviveu e que era jornalista e que era ferrenho antivarguista e que diz que foi um crime político, velho. E aí começa, então, uma série de denúncias, começa uma série de pressões a Vargas, até que Vargas, em 24 de agosto de 1954, Vargas não aguenta a pressão, senta num banco, escreve uma carta-testamento e se mata. Se dá um tiro no peito, no Palácio do Catete, certo? Então, olha só, o que acontece? Vargas sai do governo dentro de um caixão, deixando uma carta-testamento, e eu vou começar a aula que vem com esta carta-testamento, falando para vocês da importância dela, que agora falta menos de um minuto para terminar a nossa aula. E Vargas vai levar uma multidão na rua. Uma multidão. Isso aqui não é final de ano, isso aqui não é carnaval em Copacabana, isso aqui não é show de Rolling Stones, isso aqui é o povo indo na rua por conta da morte de Getúlio Vargas, certo? E aí Vargas, então, tem um mandato sendo extremamente conturbado, a sua passagem, vou explicar isso na próxima aula, e assume em seguida um cara chamado Juscelino Kubitschek, que vai de 56 a 60, certo? Então hoje, queridos, a gente viu o governo Eurico Gaspar Dutra, o governo Vargas, né? E no próximo encontro, que é sexta-feira, dia 31, o último dia da semana, o último dia do mês, nós vamos ver então o governo de Vargas, terminando o governo de Vargas, né? Vamos ver o porquê que ele saiu, com quais as condições e como é que chega o Juscelino Kubitschek. Obrigado pela presença de todos, tenham uma excelente semana e se cuidem. Valeu? Tchau, tchau. Tchau, tchau, Sônia. Tchau.